Bom, pessoal, estamos dando início ao treinamento de encerramento de exercício de 2020 para os bens imóveis, móveis e imóveis e os bens de consumo para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, e os bens, a dívida flutuante fundada, ela vai ser feita pela equipe de financeiro, a equipe da GEOF. Então, primeiro recado que eu já deixo aqui é que os presidentes devem entrar em contato com a GEOF e confirmar se realmente vai acontecer o treinamento nessa data, do dia 23, né, porque são duas áreas. A área dos bens móveis e imóveis e os bens de consumo são ligados diretamente à GSLP, que é a Gerência de Suprimentos Logística e Patrimônio, e a área, o inventário de dívida flutuante, ele é ligado diretamente à Gerência de Orçamento e Finanças, e por lá ele será totalmente conduzido. Com relação ao inventário, vou apresentar aqui para vocês as orientações básicas. Os treinamentos serão constituídos em 2 módulos. Esse primeiro módulo é um módulo de início, é um módulo de orientação para as comissões começarem a execução do inventário, e posteriormente terá um segundo módulo do treinamento, que é para o preenchimento das planilhas e a montagem do inventário conclusivo e do inventário final. Todo o processo será feito no SEI, não acontecerá nenhum tipo de documentação igual acontecia antigamente, de impressão daqueles relatórios gigantescos, encadernação. Toda esse serviço foi descontinuado, e vocês deverão seguir estritamente aqui o que está sendo orientado, porque todo o inventário será digital. Então, um dos motivos da gente também estar demorando um pouco com essa finalização é porque é novo para a gente também. Então, a gente está acostumado com o modelo anterior e a gente precisava atualizar a forma de trabalho. Creio que como não tem que ficar imprimindo e buscando a assinatura daquele monte de detentor, porque vai ser só colocar no bloco de assinatura os relatórios, as declarações. Então, por esse ângulo, a gente pensa que vai ser mais fácil e mais ágil a concretização do inventário, certo? Então, o inventário ele foi o inventário ele foi estabelecido pelo decreto 48.080, de 11 de novembro de 2020. Ele está colocado no processo que foi disponibilizado para os diretores e gerentes administrativos. Esse processo ele pode ser aberto também para os almoxarifados e os patrimônios, para acompanharem as datas, acompanharem os documentos que devem ser feitos, e os setores de financeiro, porque toda a orientação de serviço feita pelo governador estão elencadas neste processo. Junto com o decreto, posteriormente nós enviaremos a portaria de nomeação dos membros da comissão, e também acontecerá as outras orientações que forem necessárias ao longo do processo. Por isso, a gente está pedindo que não seja inserido nenhum tipo de documento ou informação nesse processo que não seja pertinente à organização, à orientação, à tiragem de dúvidas. Então, esse processo, esse treinamento está sendo gravado também para essa finalidade. Ele tem a ideia de que as informações fiquem disponíveis para a comissão consultar, o áudio consultar, os slides, e também estará disponível dentro do processo
ou todos dois, e aí a gente faremos um compilado das perguntas que nos forem enviadas por e-mail e responderemos todas elas com cópia para todo mundo, porque a dúvida de um aqui pode ser a dúvida de outro em outra unidade, e aí é uma forma de manter todo mundo atualizado. O processo ele é composto também pelo memorando que ele varia, foi feito para cada unidade administrativa, né, da FEMIG, e nele tem as orientações, que todos devem ter acesso, tem o memorando inicial, né, que é onde fala das atribuições, as divisões do inventário, né, no item 1.2 fala do inventário de bens móveis e imóveis, bens de consumo, dívida flutuante. Aqui tem as condições para nomeação, e neste ato também eu vou documentar mais tarde, mas durante a hora que a gente estava compilando algumas comissões, foram nomeados chefe de patrimônio ou de almoxarifado para presidente. Não pode. Tem uma resolução da CEPLAG, resolução 05, que proíbe. Então, peço a todos que já entrem em contato para fazer essa alteração com os gerentes administrativos. A gente tem que publicar isso no Diário Oficial até quarta-feira. Ou seja, nós temos a segunda-feira agora para poder fechar todas essas comissões, encaminhar para a presidência aprovar e encaminhar para a publicação no Diário Oficial. Independente da quantidade de comissões, será nomeado apenas um presidente. Não deverá ocorrer nomeação de servidores da área inventariada, financeira e almoxarifado, consumo para das mesas que sejam lotados e servidores de patrimônio não poderão ser indicados em nenhuma instância. Essa informação ela ficou incorreta porque tem a resolução que permite. Então, eu peço que vocês desconsiderem essa informação. A comissão nomeada das unidades integrantes será hierarquicamente subordinada à comissão central quando da realização do inventário de encerramento de exercício. O presidente escolhido pela autoridade nas comissões locais automaticamente é nomeado pela Fundação para compor a Comissão Central de Inventário de Exercício. Ou seja, o presidente ele tem total responsabilidade de dar suporte à Comissão Central. Ele não vai precisar se deslocar da unidade para a DC para tomar nenhuma decisão. O que vai acontecer é que, quando a gente fizer algum apontamento, o presidente na unidade ele é responsável tanto por promover as correções que forem necessárias junto aos membros da comissão, quanto auxiliar a autoridade competente na solução das demandas e auxiliar a autoridade competente quando a gente fizer a notificação das inconformidades. Porque todas as inconformidades que vocês gerarem, elas serão motivos de uma notificação que será devolvida a todas as unidades, e essa notificação ela tem que ser respondida ao final do inventário. Tem o prazo do envio. Para a realização dos inventários será necessária a criação de uma unidade SEI, isso aqui, ó, unidade SEI, específica da comissão de inventário, e a comissão deverá solicitar a criação dessas assinaturas para poder assinar os documentos e a gente saber quem é quem em cada comissão e ficar claro informar. Algumas unidades ainda não informaram, eu preciso que seja informado o mais rápido possível. A liberação dessas assinaturas depende do envio do nome, porque o administrador do SEI na ADC precisa saber o nome, o endereço que foi criado para a comissão na sua unidade, para que a gente possa fazer essa liberação das assinaturas especificamente nesse trabalho. Dar conhecimento da unidade, membros da comissão dos prazos de inventário, determinar os setores financeiros, almoxarifado, detentores de cargos patrimoniais, acompanhamento, suporte e atendimento aos prazos determinados pela comissão em seus documentos. Não replicar o processo para dentro da unidade, para não ficar enchendo de outros documentos e
tumultuar o processo. Orientações, divulgação interna para elaborar um processo paralelo e vincular a este. Solicitar aos almoxarifados e patrimônio que confiram os relatórios 6 em caso de divergência ou ausência de almoxarifado, como CAF, MMH, enviar memorando dentro desse processo solicitando a atualização do relatório. O que acontece? Tem muitas unidades que tem só uma CAF e um almoxarifado. Tem outras unidades que só tem um almoxarifado geral. E tem unidade que tem CAF, MMH, material de consumo, material de laboratório, tudo separado. Então, na hora que a gente enviar os relatórios, se algum centro de custo de almoxarifado não tiver sido relacionado, eu peço que sinalizem para a gente. A alteração que for feita de detentor de carga patrimonial ou de qualquer ajuste patrimonial, ela só atualiza no BO com 24 horas de delay. Ou seja, então, no mínimo eu recomendo de 2 a 3 dias antes para as últimas alterações que forem feitas desse tipo de informação antes da gente gerar o relatório. Essa semana, na terça-feira, nós vamos, se der tempo, na segunda, nós vamos gerar um novo relatório esse anexo aqui e vamos enviar porque eu sei que algumas unidades já fizeram alteração de detentor de carga patrimonial que estavam desatualizados, e aí a gente vai inserir uma nova via para poder ficar mais próximo da realidade. Determinar a suspensão de transferência ou movimentação, isso tem que ser feito pela autoridade competente na unidade, dentro desses prazos, não pode acontecer, mas as unidades assistenciais não podem ficar prejudicadas. Então, é responsabilidade do chefe de almoxarifado organizar com cada setor dentro da sua unidade como será feita a distribuição de materiais durante esse período. Ele pode fazer uma requisição antes e deixar o material separado em algum lugar e sinalizar isso para a comissão. E se o setor esquecer de solicitar alguma coisa e precisar de liberar alguma coisa, o paciente não pode ficar prejudicado. Documenta o que vai sair e apresenta para a comissão relatório, a justificativa de que isso foi movimentado por causa disso. Senão, vai ser motivo de notificação. Notificar os setores interessados quanto aos prazos limites para elaboração de conformidade, o financeiro quanto ao limite da liquidação de notas, que tem a ver com isso aqui também. Determinar os almoxarifados de patrimônio todos os ajustes de conformidades necessários realizados de novembro até o 28 do 11 e dezembro até 29 do 12. Depois que conferir, que emitiu o relatório, todos os ajustes que forem necessários, eles devem constar e o almoxarifado deve responder falando que fez os ajustes, o patrimônio, e relatar esses ajustes. Por quê? O sistema fala que não é para mexer, mas para fazer os ajustes é necessário. Não tem condição de dar no dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, a gente gerar o relatório está cheio de inconformidade. Aí, os ajustes que acontecer na parte de janeiro vão ficar dando divergência. Então, o máximo possível que conseguir fazer de ajuste até esse período e evitar que as inconformidades sejam refletidas nas cargas patrimoniais ou nas cargas de consumo devem ser lançadas. O inventário será dividido em duas fases, preliminar e na fase preliminar serão reunidas informações identificadas em conformidades por parte da comissão e que não foram sanadas até o fechamento da etapa. O prazo que decorre entre a entrega do preliminar e a data agendada para a entrega do conclusivo, preliminar é entregue em dezembro, conclusivo é entregue em janeiro, é o momento que a autoridade recebe para atuar frente a essas irregularidades, recebe uma notificação, faltou informação aqui, deixando a situação da unidade mais fidedigna possível com a realidade. Mesmo conhecendo as inconformidades por assinar os relatórios na fase preliminar, a autoridade competente receberá um compilado dessas por parte da Comissão Central até o dia 28 de dezembro e tem até 15 de 1 de 2021 para as devidas deliberações, podendo inclusive contar com a Comissão Central em caso de alguma orientação ou dúvida dentro desse período. Após o prazo de entregas, a comissão estará focada em compilar os relatórios. Então, a gente, até o dia 15, que é a data que foi,
Se alguma autoridade competente, diretora, a gerente administrativo, tiver alguma dúvida, alguma orientação que tenha necessidade, é só encaminhar para a gente, que a gente vai estar dando esse para vocês com relação a essas informações. Mas, de uma certa forma, todos eles estão relacionados. A autoridade competente pode ficar tranquila que no relatório preliminar a gente tem ciência de que ele ainda não é responsável, na verdade, é responsável em momento algum pelo erro, pelo dano, o trabalho que foi ocasionado lá pelo extravio, pela situação que ocorreu. Mas ele é responsável por notificar e abrir processo de apuração de responsabilidade. Então, a gente entende que não é na fase preliminar que isso deve acontecer, a unidade tem até janeiro para tomar essas providências. Claro que a juntada das informações, o quantitativo total de inconformidades, elas são objetos do relatório final aprovado pela Comissão Central e ela será objeto de envio para a presidência. Então, quanto menos inconformidades, menos a unidade vai ter o que responder, porque o presidente também pode fazer seus questionamentos quando a gente finalizar os relatórios. O cronograma foi pensado aqui, tem a data do treinamento, né? O 23/11 é a última data para cadastrar as notas no CIAD, de 23 a 27, o último dia para o financeiro emitir liquidação das despesas referentes ao mês de novembro, dia 30 é a data base para a emissão dos relatórios CIAD e CIAF, no final desse memorando tem o passo a passo deles, só um deles que a gente não conseguiu o passo a passo, mas as unidades fazem, que é o de patrimônio, que faz todo mês. De 23/11 a 2/12 é o período que a gente deixou especificado para contagem dos bens patrimoniais, não quer dizer que a comissão tem que gastar esse prazo inteiro. Quanto menos prazo ela gastar disso, mais tempo ela sobra para conciliar e notificar. E no dia 18/12 é a data da entrega do inventário preliminar relativo ao mês de novembro. Entre esse período da contagem, 23/11 e 18/12, o presidente da comissão interna ele deve determinar qual que é o prazo que cada membro, dupla, trio, conforme o nome da comissão, o tamanho das duplas e da equipe, vai entregar o relatório. Por quê? Quando eles terminarem de fazer essas verificações todas e notificarem, eles vão dar um prazo para os detentores de carga e os almoxarifados fazerem esses ajustes, procurar as coisas que estão erradas, a sanar, né? Então, quando acontecer esse levantamento, a comissão vai dar um prazo para essas pessoas e essas pessoas têm até esse prazo para te responder. Não respondeu dentro desse prazo, a comissão deve dar seguimento. Ela deve formular o inventário, a parte preliminar. Cada um vai ser responsável por fazer a parte preliminar da sua área e o presidente vai compilar as informações em um relatório único, que é o que vai ser apresentado. Por que são dois processos? São dois processos porque a autoridade competente vai demandar apuração de responsabilidade no processo que o membro for fazer o inventário. Ele não vai determinar a apuração, ou ele vai determinar a apuração, pode fazer a determinação da apuração no processo, esse processo único, e esse memorando que ele fizer vai ser replicado nos outros, porque nesses que tem, no processo dos membros, é que tem a informação de toda a pesquisa, de tudo, e é nele que vai ser instaurado também o processo de apuração de responsabilidade, se houver. Então, assim que finalizar essa parte, a pessoa que foi notificada respondendo ou não, eles devem fazer a elaboração do seu relatório e o presidente deve estabelecer um prazo com folga que ele consiga juntar todas essas informações e fazer essa entrega dia 21/12. Dia 18/12, desculpa.
No dia 21 começa, que é o primeiro dia útil após, começa a etapa final, a conclusiva do inventário. E nisso vem de novo o prazo para liquidar a nota, o prazo para a comissão central é o prazo para a entrega do relatório prévio, notificando as unidades quanto às inconformidades, porque a nossa atuação ela tem que ser demonstrada dentro do processo, que a gente leu o processo e que a gente quer o saneamento das inconformidades, então a gente vai notificar. O ordenador, a autoridade competente, já tem conhecimento das inconformidades. Ele já pode tomar a providência, mas ele pode também aguardar. Só que aguardar, ele diminui o prazo. Entre 21 e 28, o dia que chegar, se ele ficar aguardando a gente notificar, ele vai atrasar. A comissão, já sabendo disso, também já providencia, no início dessa etapa final, já começar a fazer essas conferências, que a gente vai falar mais na frente. 28/12, último dia para emissão de conformidade, de liquidação de despesa, data base para o relatório CIAD-CIAF 31/12. 4/8 é o período de visitação dos setores, ou seja, voltar, se for o caso, né, se houver necessidade, voltar nos setores para poder fazer essa investigação. E no dia 15/1, a mesma coisa do que foi em dezembro, é a data que é a data agendada para o envio do processo. Esse período do envio do processo, ele deve acontecer de uma forma do mesmo que já foi orientado anteriormente. É o prazo que cada comissão tem para poder entregar os documentos ao presidente e ajudar. O presidente não é obrigado a preencher sozinho. Esse é um trabalho conjunto e eu sugiro a cada presidente que o relatório seja montado, ele preencha os cabeçalhos e abra esse documento para cada membro ir lá e inserir as suas informações. É um Ctrl+C, Ctrl+V básico, né? Porque já foi feito no relatório individual de cada um deles. E aí vem o de consumo, lá ali agora são outros prazos da Comissão Central, o treinamento também, a orientação é basicamente a mesma, com relação aos relatórios CIAD-CIAF, atentar para as datas de emissão desses relatórios, e aqui o da dívida flutuante, que eu vou deixar para a Geoff falar. Na montagem do processo, aqui tem uma montagem inicial dos documentos que a gente conseguiu elencar, todos os documentos que tiverem relatório. Conciliação contábil é aquela que já faço, patrimônio já faço mensalmente, deve ser anexada a uma via do CIAD-CIAF, né, assinado, e a conciliação contábil ela deve ser feita dentro do SEI. A gente vai disponibilizar o modelo disso também, e vai parar com aquela conciliação feita, imprime, assina e digitaliza. Então, tem que ser feita toda dentro do SEI, assinado digitalmente, e todos os outros relatórios aqui, e mais alguns relatórios que ainda estão em criação, porque se vocês observarem aqui, não tem um relatório aqui ainda do detentor da carga confirmando que ele foi inventariado e os itens que ele concorda, tal. A gente ainda está terminando de fechar isso. Ele é sequencial, por quê? LM, aqui N, por quê? Vocês vão montar um processo para o bem permanente, e esse processo do bem permanente ele vai seguir essa montagem aqui. Nessa ordem, não é para colocar em ordem diferente dessa aqui. Depois de concluir essa ordenação aqui, a Comissão Central vai fazer as suas considerações dentro do processo, e dentro desse mesmo processo, vocês vão dar início à parte de dezembro do final. Não confundir esse processo aqui com o processo... Esse aqui é o processo que vai ser entregue para a Comissão Central. E não confundir com o processo que as comissões estão usando de forma separada. Então,
Aí ele continua, quando for dezembro, ele continua inserindo as informações, em janeiro, né, no caso, para poder entregar ele deve continuar inserindo essas informações aqui para continuar a montagem do processo. Ou seja, todo esse item, o preliminar e o conclusivo, eles fazem parte de um mesmo processo, dentro do mesmo processo. O mesmo vai acontecer com o de bens de consumo, que tem a ordem, e que tem o novembro e o dezembro, e o mesmo deve acontecer com a dívida flutuante fundada. Vocês vão usar o mesmo processo para entregar o preliminar e o conclusivo, ok? Aqui tem mais algumas orientações que a gente fez, e os formulários estão terminando de ser elaborados. A comissão central, por enquanto, o SEI está sendo feito como suporte nesses 6 aqui, né, que é o da CSBP e o assessoria. As orientações do relatório CA de CIAF estão aqui embaixo. Essa eu discorro uma linha rápida nos slides para vocês entenderem a lógica do processo. Então, a gente recolocou aqui os cronogramas, né, de bens móveis e imóveis. Até não coloquei o de consumo, não, porque... Mas o de consumo é conforme lá no memorando, e cada membro tem que ter ciência das datas desse relatório. Todo o processo deverá ser montado no SEI, né? Cada unidade deverá criar a unidade SEI, conforme já foi orientado. Criada a unidade SEI, solicite a AGAD, a diretoria que envia o processo com orientações do inventário, aquele processo que eu mostrei, esse processo aqui, de cada unidade, a diretoria deve abrir para vocês esse processo. Ele é orientativo, serve para tiragem de dúvidas, e não deve ser divulgado para outros setores. De posse das orientações do presidente, deve determinar quais setores cada membro, dupla, trio, grupo, irá conferir. Sugere-se que para cada membro, ou para cada grupo, cada trio, né, o presidente abra um processo separado, ou seja feito um processo desse, um processinho, cada grupo de atuação, porque aí aquele grupo vai desenvolver ali para não virar confusão, porque senão você abre, o Zé vai conferir o setor 1, 2 e 3, o João vai conferir o 4, 5 e o 6, aí na hora de montar o processo aqui vai virar uma confusão, porque todo mundo vai estar inserindo o processo. Então, se cada um, ou cada grupo de 2 ou 3 pessoas trabalharem dentro desse processo sozinho, do processo que ele for criado, a questão das informações. Inserir a planilha de bens da unidade, inserir o despacho no processo, informando qual que ele deve conferir, e acrescentar no despacho as datas do cronograma que ele precisa conferir, inclusive colocando as datas que o presidente deve elaborar um cronograma interno dessas datas de entrega de todos eles. Se tiver alguma dúvida, pode ligar e conversar comigo, que a gente está à disposição. O membro deverá notificar as inconformidades aprontadas durante o levantamento dentro do próprio SEI e enviar para o setor. A notificação ela deve ser feita dentro do SEI, nós vamos fazer um formulário para isso. O presidente deve conferir se todas as inconformidades levantadas pelo membro foram lançadas adequadamente com descrição, número do patrimônio e valores corretos. É responsabilidade do presidente conferir se a soma bate com os negócios, pegar a planilha, o detentor vai digitalizar e vai inserir. Gente, toda digitalização tem que estar legível. Então, se não tiver dado certo, corrige a configuração da impressão, da digitalizadora, conferir o número do patrimônio. O número do patrimônio tem 8 dígitos. Se tiver 9, se tiver 7, já olha e já toma alguma providência de corrigir aquilo imediatamente, não manda para a gente faltando informação. E durante a realização do inventário, um servidor da área inventariada deve acompanhar a comissão, que pode ser o detentor da carga patrimonial mesmo, que é a responsabilidade dele prestar conta, ou um servidor de confiança,
Nas áreas assistenciais, normalmente tem aquele servidor que cuida dos bens, então ele tem essa autonomia de acompanhar. Servidor da comissão não deverá ser designado para a conferência do próprio setor onde trabalha, óbvio, né? Porque nós estamos fazendo um levantamento da situação atual e ele mesmo não deve conferir os seus atos. Durante o período da conciliação, deve fazer os ajustes, igual a gente já falou. A atuação nos ajustes, por ser obrigação desse setor, não se restringe apenas ao servidor que está como membro da comissão, mas a todos os membros da área. Não é porque tem um patrimônio funcionários e um dos servidores do patrimônio está na comissão que ele é obrigado sozinho a fazer todos os ajustes. Todos os setores do patrimônio, todos os setores do almoxarifado têm que dar suporte aos ajustes, às correções, à busca ativa dos problemas, conforme determinação da coordenação. Toda a área, como inventariada, deve dar suporte, fazer os ajustes no sistema e lançar dentro dos processos as informações. Fiz ajuste nisso, a inconformidade tal, apontada tal, era o erro de estoque, porque foi dada entrada, porque não sei o quê, porque é o bem que foi o material que está sendo adquirido lá na unidade, mas que ainda não foi transferido, justificar tudo isso. É claro que, igual, por exemplo, no caso da transferência de material do almoxarifado central, das aquisições que estão sendo feitas, centralizadas, elas devem, o relatório do almoxarifado aqui deve informar qual é o que está em andamento, porque se a autoridade competente quiser conferir se realmente procede a informação do almoxarifado, ele tem que estar com essa informação vinculada dentro do processo. Então, a orientação é colocar link em tudo, link, você pegar. Então, vou ficar ensinando a trabalhar no SEI, mas link é você fazer isso aqui, ó. Vamos supor que você quer colocar um link para esse documento aqui. Você vai colocar o número dele, 21868807, e vai clicar em OK. Esse número aqui passou a ser um link, ó. Se você passar o mouse nele, ele pula. Quando você salva esse link, aqui, ó, se você clicar, ele vai automaticamente abrir esse documento aqui. O mesmo pode ser feito se você selecionar o número do processo, copiar e inserir o link dele. Estou mostrando isso porque isso aqui será uma informação que vai, toda vez que vocês tiverem que justificar alguma coisa, que a informação não estiver descrita, o link para ela será solicitado. Então, você consegue fazer tanto o link para o processo quanto o link para o documento. Aonde tiver escrito precisa do link, esse link deverá ser colocado. A gente vai, as novas planilhas todas têm o campo do link. E aí deve ser colocado desse jeito aqui. Cumprido o prazo de resposta à notificação, respondendo ou não, o servidor vai dar andamento, conforme a gente já falou. Modelos de documentos de inventário anterior não deve ser utilizado, porque a gente vai ter o padrão disso no SEI. O presidente deverá estabelecer a data limite para que cada membro entregue seu relatório, que a gente já conversou. Finalizados todos os relatórios, o presidente deverá agendar com a autoridade competente uma data anterior à da entrega, ou seja, se é 18 de dezembro que vocês têm que fazer a entrega disso para a ADC, vocês têm até o dia 17 para poder sentar com a sua autoridade competente e falar, olha, nós, comissão, tem que ir, eu sugiro que seja feita uma reunião conjunta, nós, comissão, dentro da unidade, identificamos isso de errado, tem isso aqui que precisa de atuação, esse setor não deu suporte, esse setor não acompanhou o trabalho, não fez questão, nesse setor nós não conseguimos entrar em sala porque não quiseram abrir sala, então é por causa disso que tem muito item faltando. O pessoal que está acostumado a entrar em comissão sabe como é que funciona. E deve fazer um relatório disso por escrito e apresentar para a autoridade competente. Os relatórios deverão ser assinados por ele,
e então o presidente procede ao envio para a comissão central. Esse relatório que eu falo nessa segunda etapa aqui não é o relatório que a comissão vai fazer, é os relatórios que estão lá dentro do processo do SEI, são os relatórios aqui embaixo. Ó. Esses relatórios ele deve assinar, principalmente esse de consolidação, de permanente de consumo. E aí, proceder com o envio desses relatórios preliminar para o inventário central. A autoridade competente não deve determinar a apuração de responsabilidade, pois a unidade ainda possui até janeiro de 2021 para entrega do inventário conclusivo e proceder aos ajustes e determinada ação de providência para as inconformidades. Então, esse primeiro, ninguém deve ser responsabilizado, faz parte do rito do inventário, e aí, na segunda fase, na de janeiro, que se mantidos os problemas, é que aí a gente, o coordenador de despesa, ou a autoridade competente, o gerente, diretor, deve tomar providência de determinar a apuração. Terminada a fase preliminar, os membros devem notificar uma segunda vez as inconformidades apontadas, e finalizados essa notificação, deve ir no setor e fazer uma nova busca ativa das inconformidades para tentar sanar o máximo possível para janeiro. Não é responsabilidade da comissão identificar e ficar procurando bem. É comum detentor de carga patrimonial falar assim, a comissão de inventário está aí para achar o bem. A comissão de inventário não está aí para achar o bem, está para auxiliar o ordenador de despesa na investigação da situação patrimonial da carga da sua unidade. Cada presidente, cada comissão, ela é responsável por formar esses documentos. E o detentor da carga patrimonial, o chefe de almoxarifado, chefe de CAF, chefe de tudo quanto é estoque que tem dentro da unidade, que é responsável por prestar conta da sua situação. Não é para, com isso, tentar intimidar também nenhum deles, porque a gente sabe, já aconteceu, de detentores de carga patrimonial reclamar da forma como foi tratado. Não é essa a ideia. A ideia é principalmente deixar claro que cada um tem sua competência dentro desse processo, é competência da comissão investigar e é competência do detentor apresentar. Um não pode ser atribuído ao outro. E finalizar todos os relatórios, sentar de novo com a autoridade competente, mostrar para ele que o que saiu, né? É importante falar assim, olha, entre dezembro e janeiro nós fizemos esses e esses ajustes, e agora em janeiro ficou isso, sobrou isso aqui que a gente definitivamente não conseguiu fazer nada com isso. Acontece a entrega, né, do relatório, e após a entrega, a autoridade competente ainda encaminha o processo para o patrimônio e determinando que este faça uma nova conferência. Se não localizar, o patrimônio deverá notificar os detentores pela terceira vez, em conjunto com a sua autoridade. Aí, nessa notificação, o patrimônio deve assinar junto com a diretoria. Por quê? Se definitivamente não for localizado, aí é que a autoridade competente vai fazer essa abertura do processo de apuração de responsabilidade, e o prazo para isso é de até 15 dias após a entrega do relatório final conclusivo, ainda dentro do prazo do cronograma. A montagem do processo dos membros, né? O presidente deve acompanhar todas as informações, até mesmo para poder não juntar muita coisa no último momento. Inventário ele tem que ser feito todos os dias, porque senão na última hora não consegue juntar todas as informações e não tem como prorrogar o prazo de entrega, porque a gente também tem que compilar das entidades e montar o nosso relatório, que vai ser apresentado para a DPGF nas datas que estão no cronograma. E aí, no relatório dos membros, que é dividido para cada membro, o presidente vai ter que vai montar dessa forma. Vai inserir a portaria presidencial que nomeia os membros, a carga patrimonial que está lá inserida naquele processo, um despacho para os membros indicando qual que é o setor que ele vai conferir,
um para cada membro, aí conforme o presidente definir, um memorando para os detentores patrimoniais, organizando o início do inventário, a data que vai participar lá e fazendo essa tratativa, né? Um memorando para o patrimônio, solicitando informar todos os bens pertencentes a outros órgãos e a outras unidades, tudo aquilo que não pertence à carga da unidade, mas que está na unidade, ou que está em unidade também. E solicitar também os bens que estão em sindicância, porque hoje a FEMIG ainda não baixa os bens cuja sindicância estão em andamento. A partir do próximo ano vai ser determinado que, a partir da hora que iniciou, publicou o procedimento de sindicância, a comissão de sindicância deu prazo, o detentor não resolveu, e realmente vai ser instaurada a tomada de contas e o processo, a gente automaticamente já vai determinar a baixa desse bem, porque se está fazendo sindicância, ele não está lá, então não tem lógica ele ficar na carga patrimonial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, esse bem já vai ser determinado, a retirada não acontece, a comissão deve apresentar o patrimônio deve apresentar essa lista dos bens. O patrimônio deve inserir no processo a lista dos bens, fazer uma planilha igual à planilha que foi feita, igual a essa planilha aqui, que é essa, né? Colocar código, qual que é a unidade responsável, não precisa pôr o nome de quem é, pode até excluir essa coluna, coloca o número do patrimônio, qual que é a descrição, o valor, e vem aqui e marca. Na verdade, desculpa, confundi. Na verdade, para uso de sindicância, ele só vai marcar aqui que é sindicância. Isso aqui é o membro que vai fazer. Essa planilha que eu estou falando que eles vão fazer é dos bens, não, os bens que são de outros órgãos, de outras unidades. É aqui que vai ser feita esse lançamento. Ele vai pegar essa planilha, pode apagar essa informação, né? Ou ele pode, aqui no final, pular aqui uma coluna e inserir, fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V de uma linha dessas e inserir as informações dos bens que estão sem carga na unidade aqui embaixo. Aí é conforme o patrimônio, desde que eu tenha essas informações dessas colunas aqui preenchidas, principalmente o estado de conservação, se está bom, se está estragado, se não está funcionando, os membros devem responder isso aqui. E todos e que tenha minimamente essas informações: qual centro de custo, qual unidade responsável, número do patrimônio e o item de material. E valor atualizado, né? Isso. E os comprovantes das SAIs abertas, né? O comprovante de todos os bens que estão... Esses bens foram enviados para o setor em algum momento, deve ter algum documento, a comissão, o patrimônio deve apresentar esses documentos, acrescentar dentro do processo, né? Porque aí o detentor não pode falar assim, não recebi. Está lá. E as SAIs abertas também devem ser inseridas no processo. O membro deve salvar a planilha no computador, filtrar os setores que foi designado e imprimir o relatório. E aí, na hora de imprimir, fazer a impressão do relatório, colocando aqui, ó, ajustar todas as colunas em uma página. Por que isso? Pode fazer aqui, ó, movimentar aqui a guia aqui para ela poder aumentar um pouco a fonte, não tem problema. Pode subir aqui. Qual que é a lógica disso aqui? É para poder, na hora que digitalizar, a informação ficar inteira numa página só e o bem também ficar inteiro numa página só. Aqui, ó, na descrição do bem, se o setor achar pertinente, ele pode fazer uma quebra de negócio de célula e abrir a descrição dele aqui para baixo, de forma que
vocês consigam ver a descrição. Ou também, né, puxar aqui e fazer alguma coisa assim para poder visualizar com detalhes a descrição. Aí fica a critério de cada unidade fazer esses ajustes. Depois de imprimir, faz a contagem dos bens, finalizou a contagem, o membro, quem participou da conferência no setor e o detentor deve assinar essa planilha preenchida, né, feita à mão. Essa planilha vai ser digitalizada, tem que estar legível, reitero, e vai salvar pelo número do centro de custo, conforme foi feita a conferência. O presidente vai solicitar uma planilha única para poder fazer a conciliação, ou seja, tudo aquilo que sobrou em todos os setores vai ser inserido nesse processo, nessa planilha, e essa planilha eu utilizar para identificar aquela cadeira que não foi localizada no setor da pessoa, às vezes foi localizada lá do outro lado do hospital, lá do outro lado da administração, ou está numa unidade de reparo, né? E aqui, inclusive, cabe que todos os bens que estiverem em reparo, tanto na manutenção, quanto no patrimônio, quanto na manutenção de equipamentos, eles devem ter um memorando informando. Então, se a manutenção quiser fazer um circular, falando todos os bens que estão em reparo até na data de 15 de dezembro e depois até 10, 11 de janeiro, porque aí o patrimônio não vai notificar, não vai inserir como não localizados esses bens que estão em reparo. Mas esse documento deve constar no processo que esses bens não estão localizados lá na área, mas eles estão localizados lá na manutenção em reparo. E o stand-by das unidades precisa ser conferido também. Então, as comissões devem ir em todos esses setores, não só no centro de custo de dentro da unidade. Ela deve ir no stand-by, no almoxarifado, fazer toda a conferência. Finalizada a conciliação, os membros, cada um na sua área, deverão elaborar as notificações correspondentes, já falamos. Para cada inconformidade sanada, o membro deverá combinar com o detentor data da visitação física. É uma orientação, isso aqui é porque é a responsabilidade do membro falar se o bem está lá ou não. Ele está atestando que o bem está. Se ele só aceitar a palavra do detentor, é a critério dele. Mas a nossa orientação é que ele volte lá e fala, igual acontece, às vezes, do detentor falar, estava dentro do armário, a comissão não viu, e aí fica na responsabilidade da comissão, e depois fica falando que a comissão não fez direito. Tá junto com o detentor e olha exatamente, fala assim, onde é que está o que você achou? Quero ver. Vai lá e confere também se aquilo que ele está te mostrando não é algo que você já viu, entendeu? Então, é importante essa revisão. Digitalizou. Aí fez a conformidade, notificação o prazo da notificação, não respondeu, preenche o relatório preliminar, combina lá com a autoridade competente. Os membros devem auxiliar, igual a gente já falou, o preenchimento do relatório e enviar no preliminar. E após o envio do preliminar, deve voltar nos setores, tudo aquilo que a gente já falou. Todos os formulários para o preenchimento de relatório apresentando memorando orientativo de 16 de novembro serão disponibilizados pela Comissão Central, ou seja, não deve fazer nenhuma alteração de campo. Qualquer relatório que tiver diferente das orientações motivadas de devolução e não será considerado inventário entregue enquanto não forem sanadas. E cabe ao presidente da comissão conferir o lançamento de todas as informações feitas pelo membro, como se todos os bens marcados na planilha com conformidades forem inseridos, se a descrição e ação dos valores referentes a cada bem está de acordo, que a gente está reiterando que é a obrigação do presidente conferir todos os relatórios elaborados pela comissão. O presidente também será integrante da comissão central, igual a gente já explicou, como que ele vai ser, vai atuar de dentro da própria unidade, atentar para a assinatura dos relatórios, não aceitaremos nada sem assinatura, a assinatura de presidente da comissão, de membro da comissão, conforme já orientamos,
se até vocês precisarem assinar, não estiver no nível, verifica se o problema é na unidade, no administrador do SEI, pede ele para poder liberar. A gente sugere não ficar assinando só como servidor público, porque para poder cumprir com a formalidade do processo. A autoridade competente receberá uma notificação, que a gente já explicou, que a gente vai notificar para a autoridade ver que a gente está acompanhando e para ela tomar as demandas. Processo preliminar e conclusivo serão objeto de treinamento, que é para a montagem do processo, né? Que é um só. Atentar para a CIAF no setor de almoxarifado e patrimônio, tem as datas no memorando, tem as datas no cronograma, cobrar dos setores a emissão desses relatórios. Nenhum relatório será aceito sem a totalidade de assinaturas necessárias, e aí a gente vai orientar isso depois. No inventário de bens de consumo, é a mesma coisa do de patrimônio. O presidente vai montar o processo, vai designar quem é que vai fazer a conferência, vai fazer a mesma coisa, vai fazer exatamente. Com uma diferença que, na hora de notificar as inconformidades, quem vai fazer essa notificação das inconformidades é a comissão, em primeira instância, em segunda instância, e na terceira instância, que lá no patrimônio é feito pelo patrimônio, pela autoridade competente, aqui ela é feita diretamente só pela autoridade competente. É lógico que lá no patrimônio, se a autoridade competente, se o erro foi do patrimônio, o patrimônio não vai se notificar. Aí a autoridade competente vai ter que notificar o patrimônio a sanar as resolvidas a tempo da entrega do inventário preliminar e do conclusivo. Se algum auxílio a gente pediu, né? Igual está aqui, enviar as dúvidas para a gente no csbp@femig. Se for necessário, e aí se for necessário, não. Após o envio de cada pergunta, eu peço que vocês liguem e falem, enviei um questionamento, que o e-mail da FEMIG costuma sumir, deu a informação, às vezes vocês ficam esperando a resposta e a gente não consegue. A gente vai responder as perguntas e depois, com o compilado dessas respostas, se forem várias, assim, a gente vai fazer esse envio desse compilado das perguntas e respostas para facilitar também a orientação, tirar mais alguma dúvida que surgir. O meu ramal lá na cidade administrativa, quanto da Carla, é o 3915-9219, né? E se precisar de alguma orientação, é só mandar. Eu tenho acesso a esse e-mail, a Carla também tem. Nós vamos ficar por conta do inventário de coordenar o inventário de bens de consumo e de bens patrimoniais. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Só enviar para a gente esses questionamentos no e-mail. Conforme eu já disse, o procedimento é novo, a gente está adaptando alguma coisa, a gente está reanalisando também várias portarias de patrimônio que tem na FEMIG, então a gente vai transformar tudo numa portaria só, está em processo de elaboração essa documentação, e conte com a gente pelo que precisar. Eu agradeço a participação de todos, peço que divulguem também esse treinamento para os de carga patrimonial, inclusive aos presidentes, sugiro colocar esse vídeo e esses slides lá no processo que vai ser enviado para os detentores, né, informando o inventário. Os chefes de almoxarifado, chefe de patrimônio também devem assistir esse vídeo e participar ativamente dos trabalhos. Qualquer dúvida, qualquer orientação, reitero que a gente está à disposição. Muito obrigado a todos, um bom trabalho e bom trabalho a todas as comissões.